Olá! Uma das perguntas que eu recebi sobre o Conversas que Inspiram e o Grupo Semente, que já estão começando agora, essa semana, é: Bela, Bebel, pode me explicar certinho? Você pode me contar melhor, assim, certinho, como é, o que vai acontecer, o que é isso? E eu recebi isso e a real é: não posso contar certinho. E eu já explico por quê. Porque isso não faz nenhum sentido nesse momento. O que eu posso contar agora, para ficar de uma forma interessante e convidativa, é que é como se fosse um jogo. Aquele jogo de aventura de quando a gente era pequeno, de caçar, como era o nome, meu Deus? Que você tinha caça ao tesouro, você tem as pistas, e aí isso vai te levando para um outro desafio, para um outro lugar, né? Então, o Conversas que Inspiram, as conversas, esses temas que eu tô trazendo como proposta da gente mergulhar nessa jornada em direção ao mundo mais bonito, são as pistas, né? E aí, cada vez que a gente acessa essas pistas, elas vão nos levar a um lugar, né? A uma direção. E isso vai depender da caminhada de cada um, mas a gente vai fazer isso junto e é por isso que existe o Grupo Semente. Então, meu papel ali é ler, é contar as histórias, é trazer as pistas e as chaves que elas vão ressoar, elas vão reverberar, e elas vão direcionar cada um dentro da sua própria jornada a uma busca, a uma exploração. Então, essa é a explicação que eu posso dar do que são essas conversas que inspiram. E por que eu chamo de comunicação? Porque é essa linha de conversa, de histórias, que vem dessa minha crença, né, desse meu saber da verdade do meu coração, do potencial que existe de manifestação do seu ser divino, do nosso ser divino, de explorar a nossa natureza mais elevada. Então, sabendo disso, eu trago alguns pontos que, na minha percepção, na minha humilde e limitada percepção, são fundamentais para que a gente transite entre a situação, o contexto que a gente está agora, se encontra agora, que é esse onde tudo está caindo, não serve mais, não tem novo normal, não tem mais o mesmo trabalho, as relações mudaram, para a construção, para a gente retomar o nosso poder de criação, de construção de uma realidade que seja alinhada com o nosso eu verdadeiro, com os nossos desejos mais sinceros e mais autênticos. E esse caminho para a autenticidade é um caminho de descoberta e de exploração. Então, voltando à pergunta por que eu não posso contar mais, exatamente porque neste novo paradigma, neste caminhar que a gente está entrando agora, o convite é exatamente para a gente deixar para trás essa necessidade de saber, que é uma necessidade de controle que está ancorada no medo. No medo que ele te diz que eu só vou entrar numa situação, eu só vou aceitar, eu só vou namorar essa situação se eu souber. Se eu não souber, eu imediatamente crio uma resistência, e essa é a resistência do medo. Porém, a vida se revela, o novo paradigma se revela exatamente no não saber. No que é... que, gente, Aí temos uma cachorra no meio do vídeo. Que é exatamente como as coisas acontecem. A gente não sabe. E o medo é o que nos trava de explorar, né? O desconhecido, ele é neutro. Ele não existe isso que a gente fala às vezes equivocadamente de medo do desconhecido. O medo é do conhecido, o medo é das histórias que a nossa mente cria, do que o ego cria, das histórias do passado, que nos dizem, ai não, isso sim, isso não. Então, para conhecer o Conversas que Inspiram e participar do Grupo Semente, que é esse espaço sagrado de nutrição, de acolhimento, de cuidado dessa semente, onde essas conversas vão acontecer,
você não vai saber. O convite é para não saber e mesmo assim vir com esse olhar curioso, com esse olhar de que eu quero explorar essa aventura da caça ao tesouro. Qual é o tesouro? Né? Como é criar esse mundo mais bonito? O que é esse mundo mais bonito? Como é deixar aí essas ilusões do ego? O que ela está falando? O que são perspectivas? O que é uma nova identidade? Como eu participo disso? Então esse convite para uma curiosidade participante nesse jogo de caça ao tesouro, que é o que eu estou chamando de conversas que inspiram, através dessas conversas, dessas partilhas de histórias, de ensinamentos, que a gente vai começar a mergulhar, a explorar nessas pistas que estão no caminho dessa transição, que é esse momento que a gente vive agora. Então, se você tem essa curiosidade, tudo bem para você não saber certinho,